Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor possa inundar o seu coração de alegria e na paz do Senhor encontrarmos muita alegria. Ora, nós somos convidados hoje à igreja, na celebração da ressurreição do Senhor neste domingo, a ouvirmos com atenção aquilo que o Senhor nos fala. E, sobretudo, o Senhor vai escolher falar através da gente por meio dos seus mediadores. Sim, o Senhor, de modo geral, toma por base no anúncio da sua palavra os ministros que Ele escolheu para nos orientar, a fim de que possamos alcançar aquilo que Ele deseja para todos, a salvação. É assim que os pastores têm a grande missão, o ministério, a obrigação de nos mostrar o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho segundo a vontade do Senhor para glorificarmos o seu nome e assim todos juntos caminharmos como povo, como igreja, rumo ao céu. Bom, para tanto o Senhor então chama ministros e especialmente nós temos na primeira leitura esta missão realizada pelo profeta. Sim, aqui na primeira leitura o profeta Ezequiel vai falar da ordem que o Senhor lhe dá. Ele diz assim: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia da casa de Israel. Ou seja, o vigia é aquele que está atento durante a madrugada, durante a noite, os momentos mais difíceis, cujo risco de ser invadido acontece na vida dos povos, das cidades, sobretudo antigamente, mas ainda nos dias de hoje. É o momento da saída da noite para a entrada da manhã. As pessoas não conseguem enxergar bem. Entretanto, o vigia que presta atenção e tem como objetivo anunciar qualquer possibilidade de risco, perigo, invasão, deve estar com os olhos muito atentos, mesmo que esteja muito cansado. Vai dizer então o profeta Ezequiel. Ele diz: logo que ouvires uma palavra da minha boca, deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não falares a respeito da mudança de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu pedirei contas da sua morte. E ao mesmo tempo continua o profeta dizendo que se, ao contrário, o Senhor nos avisa sobre uma conduta inadequada e nós não avisamos, ou melhor, uma conduta inadequada e nós avisamos, mas o ímpio não muda o seu proceder, não ouve, não dá atenção, não muda o seu caminho, ele vai morrer. Mas aquele que anuncia o ministro profeta, este terá salvo a sua vida. Aqui a grande questão não é termos medo do Senhor. A grande questão é cumprirmos a nossa missão com amor. Amor para aqueles que estão no caminho errado e que precisam de alguém que anuncie a verdade, mesmo que essa verdade doa àquele que se encontra no erro e mesmo que seja difícil para nós, de alguma forma, fazer doer esta palavra de verdade, que alerta contra o perigo da morte, contra o erro no qual se encontra o pecador. É difícil para aquele que ouve, não é menos difícil aquele que também fala. Entretanto, nós não devemos buscar o nosso bem, mas o amor leva a buscarmos o bem do outro. E somos chamados no amor a nos doarmos, para que todos encontrem a salvação. Portanto, o Senhor elege homens, e podemos dizer inclusive mulheres, ou melhor, todos os batizados, para de alguma forma, inclusive como obra de misericórdia espiritual, alertar aqueles que se encontram no erro. Ora, portanto, toda a igreja passa por esta situação na medida que a igreja é formada pelos batizados. Assim, o Evangelho vai nos colocar dentro desta situação. Quando uma pessoa erra, o Senhor nos orienta na comunidade cristã a chamarmos a pessoa em particular e alertá-la do seu erro. Se a pessoa ouve, que maravilha, ganhamos um irmão. Se ela não ouve, não devemos desistir. Pegamos mais uma ou duas pessoas e vamos até a outra pessoa para achar que não é uma questão pessoal, para poder ajudá-la a sair do erro. E mesmo se a pessoa não ouvir, podemos chamar a igreja para entender que é muito mais do que um pequeno grupo. A pessoa permanece no erro e faz escolhas que a afastam do projeto e objetivo de Deus para os seus filhos e para a igreja. E se a pessoa não ouvir, então a igreja seja
claro, seja declarado, melhor dizendo, para ela que ela não faz parte então da igreja. Ela pensa fazer parte, mas na verdade não faz parte, se não comunga dos mesmos propósitos, se não tem os mesmos objetivos de conduta e de vida. A palavra excomunhão causa muito urticária, sobretudo numa visão bastante errônea na história da igreja. Entretanto, declarar a excomunhão nada mais é do que alertar a pessoa que está no erro, seja por uma heresia, um comportamento, ideias erradas, que ela está no caminho errado, que ela já não faz parte da igreja. É declarado excomunhão no sentido, você já não está na igreja, ela não é mandada embora, ela escolheu sair. A declaração da excomunhão torna claro o que ela não está percebendo. Já não é mais membro da igreja. E, portanto, a partir da declaração do erro, já que ela prefere permanecer no seu erro e na sua conduta de erro, é dado a ela, nesta declaração, neste movimento de chamar em particular 2 ou 3 e depois a igreja, para que ela possa mudar o caminho, ela possa mudar de direção, ela possa voltar à igreja. Queridos irmãos e irmãs, é nisso que nós entendemos o que é a soberba, o orgulho e a vanglória. Quando uma pessoa sozinha é capaz de achar que pensa mais e melhor do que toda uma igreja. E aqui a gente não está falando de um grupo de pessoas, falamos igreja enquanto a proposta que a igreja faz nesses 2000 anos. E há pessoas que se acham tão empoderadas, tão sábias, tão poderosas, que podem jogar fora todos esses 2000 anos de experiência, achando que descobriram algo novo e que só elas sabem. E todos os demais, toda a história, toda a igreja, toda a história se encontra errada, porque ela descobriu um novo modo de ser de Jesus. Ora, não há nada de novo. As pessoas querem coisas novas porque não são capazes de viver aquilo que é proposto e pedido. Bem, ainda no Evangelho, devemos entender e seguir aquilo que o Senhor nos coloca, que é importante que vivamos em união. Bom, este Evangelho retirado do capítulo 18 de São Mateus, já antes nos diz a preocupação que devemos ter com os pequeninos, com aqueles com uma fé frágil, que nós podemos escandalizar com os nossos comportamentos errados. Por isso, não podemos permitir que uma maçã podre fique junto com as outras, devemos separá-la e curá-la. Devemos tirar a pessoa e ajudá-la a melhorar a sua saúde, para que o seu estado não prejudique as demais, quando está com a sua alma doente, para que volte a participar de todo o grupo. É assim, nós estamos vivendo isso de modo muito claro na situação de pandemia. Bom, também é importante ir atrás da ovelha desgarrada, daquelas que erram, e alertá-las e avisá-las, e na medida do possível, respeitando a liberdade de cada um, poder pedir que ela volte para a igreja. Tudo isso é um movimento anterior, no começo desse capítulo do Evangelho de São Mateus, que culmina com esta ideia. Se a pessoa realmente não quer se submeter, não quer ouvir, não quer ser obediente, então diz o Senhor, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E assim o Senhor confirma, o que ligares na terra, o que ligares no céu será ligado na terra, o que for desligado entre o céu e a terra, assim será desligado. Mas esta não é a vontade do Senhor. A segunda leitura vai nos recordar em Romanos, no capítulo 13, por meio da carta de São Paulo, que nada devemos dever aos outros, sobretudo no que diz respeito ao amor mútuo, porque é o maior dos mandamentos, escreve São Paulo. De fato, os mandamentos todos se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. É o cumprimento perfeito da lei. Ora, se as pessoas não querem se converter, ouvindo aquilo que é o certo, ouvindo aqueles que pedem para que ela mude então por amor, que possa entender que a sua mudança trará bem para todos, abrir mão do seu posicionamento fechado, de suas certezas ideológicas, de suas feridas que talvez a movam em certas atitudes e comportamentos, e possa entender também o quanto é importante fazermos parte de uma família, fazemos parte desta igreja, família de Deus. Querido irmão, querida irmã, ainda devemos recordar
aquilo que o Senhor nos fala sobre a oração. Onde 2 ou mais estiverem de acordo sobre a terra e quiserem pedir alguma coisa, será concedido pelo Pai. Ainda o Senhor nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Não pense que isso é um pedido apenas particular. Vamos nós dois rezar porque eu estou precisando de um carro novo. Ou seja lá o que eu queira pedir para mim, mas de modo fechado e egoísta, não. Aqui dentro do contexto, como vemos já desde o começo do Evangelho de São Mateus, está no sentido de pedir pela igreja, pedir pelos irmãos, interceder pelo mundo. Não tiremos essas palavras do seu contexto no sentido de vê-las de modo egoísta, particular, pessoal, fechado em apenas um grupo. Devemos pedir com um único coração, com um único desejo, em consonância e unidade. Pedir em nome de Jesus, pedir pela igreja, pedir que todos possam na igreja fazer a experiência do Deus vivo, do Deus ressuscitado, Jesus nosso Salvador, e a partir dele todos como filhos e filhas, junto com o Filho de Deus, podemos mostrar ao mundo quão amável e maravilhoso é o nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz do Senhor.